É o coordenador e o apresentador ao mesmo tempo. Toca, então, Sérgio, é com você. Só isso? Pode começar. Passaram para você para falar depois. Eu rápido. Pois é, então, responsabilidade aqui falar com o Osmar e a alegria de dividir a mesa, né, com o Cabral, de que eu sou muito admirador. Tá? Então, o Michel vai colocar ali um slidezinho. Muitos não me conhecem, o Sérgio Henrique, eu sou psicanalista, doutor em Ciências da Educação. No doutorado, inclusive, foi bacana, a gente estudou a questão da neurociência aplicada à educação. E foi bem interessante também. Especialização em neurociência, sou trainer e master practitioner em PNL, então programação neurolinguística, eu gosto demais de programação neurolinguística. Tá? Tenho um consultório que eu atendo há mais ou menos 15 anos, dou aula, universidade, pós-graduação e graduação desde os anos 90 ali, e tenho um instituto, que é o Estúdio da Mente, que a gente trabalha com palestras, cursos de neurociência, auto-hipnose, PNL, em várias áreas aí. A vantagem da PNL é que dá para colocar em tudo, né? A PNL ela tem um lado excepcional, como o Osmar mesmo colocou aqui, né, terapêutico, que muitos de nós, mas ela também tem um lado muito importante, dá para a gente usar na parte de liderança, comunicação e tudo mais, né? Então é muito realmente versátil. Bom, eu preparei um único slide aqui, que eu sei que o pessoal gosta às vezes de pegar a imagem, né? E aqui nesse slide eu já vou falar tudo que é relevante na minha fala. Bom, então o nosso tema aqui, autoestima. Como que a gente, como eu... Obrigado, Michel. Bom, no caso ali, como é de praxe, primeiro ponto, a gente faz uma anamnese muito detalhada, aquela entrevista para a gente identificar a situação, e ali, de repente, que vai vir a queixa de autoestima, porque dificilmente o cara chega lá no consultório e fala assim, eu sofro de baixa autoestima. Ele vai acabar trazendo outras queixas, e a gente percebe que a autoestima dele baixa atrapalha ele numa série de coisas. Né? Então, a gente vai pegar isso na entrevista. Feita a anamnese, né, eu acho importante fazer aquela hipnoeducação, ou seja, quebrar as crenças negativas, o que é hipnose, o que não é hipnose, pessoas, né, aquelas coisas, você não vai ficar inconsciente, não é mágica, aquelas que a gente falou aqui, várias coisas para ele entender os processos, entender o que ele vai sentir ali, não se decepcionar, que tem muita gente que acha que vai chegar lá, vai ficar inconsciente, vai assim, nossa, mas eu fui hipnotizado. Então, todas essas questões a gente explicar, né? E aí também, quando a gente detecta na anamnese que tem situações relacionadas à autoestima, muitas vezes existem algumas crenças muito fortes ali, porque a pessoa precisa entender o que é autoestima. Entender que a autoestima não é egoísmo, não é egocentrismo, não é achar que ele é melhor do que os outros. Não anula o sentimento de bem-querer dele pelos outros. Porque tem gente que chega lá, às vezes pela educação que ele teve, com aquela coisa de humildade. E a humildade dele o impede de aceitar até elogios. Exemplo, nossa, o seu cabelo está bonito. Imagina, está não sei o quê. Pô, gostei da sua roupa, é bacana. Não, que comprei na liquidação. Nossa, você é inteligente. Não, a pessoa não aceita nenhum elogio. Ela é incapaz, às vezes, de falar que ela é boa em alguma coisa. Porque ela acha que ela está sendo arrogante. Então, a gente já vai falar, isso não é questão de você estar sendo arrogante. Explica o que é autoestima, o se valorizar, o querer. Se você não der valor a você, ninguém vai dar. Às vezes a pessoa se queixa, as pessoas não me valorizam, tal pessoa não me ama, então, porque ela não começou a se amar primeiro. Então, eu trabalho muito essa questão. A pessoa mais importante, a primeira pessoa que você tem que valorizar é você.
né? A gente tem os filhos, que a gente dá a vida por eles e tal, mas é aquela velha história do avião. O avião vai cair, primeiro você põe a máscara em você para poder cuidar das pessoas que você quer, né? Então, a gente explica todas essas questões também na autoestima. Bom, e aí entram as questões, como que eu vou fazer, buscar de onde vem o passado? Bom, como a gente comentou aqui, a PNL ela é muito ampla. Parece que eu ouvi ontem um comentário dizendo que PNL é um nome chique que deram para a hipnose. Então, eu não concordo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, No livro Sapos e Príncipes, que eu tenho na minha casa, a última frase é assim, tudo isso da hipnose. Agora é uma forma nova de hipnose, diferente. Aí eu concordo com você, mas que a hipnose é hipnose. Porque você entra em estado é hipnótico. É aquela briga de ontem, meditação também é hipnose, tudo é hipnose quando entra em estado. tudo é hipnose, nada é hipnose, né? A gente fica... É uma coisa interessante. Mas, se a gente for pegar as definições, o que é hipnose? Conjunto de técnicas utilizadas para colocar técnicas verbais e não verbais, utilizadas para colocar um sujeito em estado de consciência diferenciado, denominado transe, que a gente pode trabalhar. Então, ele é muito simples. Como a gente já comentou aqui nesse final de semana, um cursinho no final de semana você aprende a hipnotizar, você aprende a ensinar, você pode ensinar também a hipnose. É muito fácil. Hipnose pode finalizar ali. Coloquei ela em transe, usei a técnica, ela está em estado de hipnose. Agora, a PNL estuda o cérebro, estuda a mente, como os pensamentos, os comportamentos, os estados, as emoções acontecem e como a gente pode agir com estratégias para modificar isso em nós ou nas outras pessoas. Tá? Então é bem diferente. Eu posso utilizar em conjunto com a hipnose? Posso, muito legal. Ou posso usar ela sem hipnose também, não é necessário eu usar a hipnose na PNL. Né? Ok, só para a gente diferenciar. Então, algumas coisas que eu vou levantar lá com o cliente. Desde quando vem essa situação da sua baixa autoestima? Desde criança? Começou mais com você mais velho, mais próximos? Tem alguma relação, de repente, com a aparência física? Muita gente relata, quando era pequenininho, eu era gordinho, eu era assim, eu era assado, usava óculos fundo de garrafa. Né? Tem questão de pais, julgadores, comparadores. Às vezes os pais têm um papel muito relevante na questão da baixa autoestima, né? A gente sabe que, infelizmente, às vezes tem muito essa questão de comparar, de julgar. E não é por mal, mas eles não sabem, não têm ideia do mal que eles fazem quando eles fazem isso, né? Traumas, experiências de fracasso, o que já aconteceu, né, na sua vida? Aconteceu alguma coisa que você se sentiu limitado, se sentiu mal, se sentiu... com estado vexatório, quais são as crenças negativas que isso gerou. Então, essas questões do passado, é até interessante porque, por exemplo, eu passei por muita coisa disso. Quando eu era criança, eu tive pais julgadores e comparadores, principalmente. E eu não era um aluno aplicado, estudioso. Eu era medíocre. As notas não eram... passava sempre raspando, eu não gostava, eu gostava de fazer educação física, bagunçava pra caramba, era hiperativo. Eles nem sabiam o que significava hiperatividade. Não sabiam lidar com isso. Parece que ele tem algum problema. Levava eu no psiquiatra, acho que ele é meio louco, porque ele não para, ele apronta o dia inteiro, não sei o quê. Então, eu ouvi muitas coisas ruins quando eu era criança. Isso me trouxe uma série de problemas. Eu era muito, muito gago. Até bastante idade, avançada. Eu terminei a faculdade totalmente gago. Eu jamais ia imaginar na minha vida que eu ia me tornar um professor ou um palestrante. Jamais não passava nem perto, porque eu pagava para não vir aqui na frente falar. E era aquela gagueira que eu não conseguia falar o telefone, chamar um amigo na porta, não saía. Tá? Então, tudo isso eu percebi que tinha uma relação muito forte
com coisas do meu passado, com a minha autoestima, com a minha segurança. Né? Eu nem considero que desapareceu, eu considero que eu estou 98%. Porque se aconteceu uma coisa de forte impacto emocional, aconteceu um acidente, bati o carro, não sei o quê, ela aparece um pouquinho. Tá? Mas eu acho assim, já na época da faculdade, eu comecei a fazer algumas palestras que eu trabalhei no departamento de marketing, então eu me forcei a fazer essas palestras. E eram palestras que eu fazia para o pessoal que vinha conhecer a universidade, eram do colégio. O pessoal do colégio, eles tinham admiração pelos universitários. Então, eu estava num estado ali falando, onde eu tinha uma segurança, eu era admirado, porque eles eram do colégio, as menininhas paqueravam, aquela coisa. Agora, se eu fosse fazer uma aula teste, ou falar, por exemplo, com pares, pessoas com conhecimento como vocês, eu já sabia que ia dar ruim. Não saía, porque a insegurança vinha. Então, aí isso foi me despertando, terapia, depois que eu descobri a hipnose, a auto-hipnose, nossa, eu fiz muita auto-hipnose. Muita tela mental, cansei de fazer uma série para me ver falando fluente. Então, foi um processo longo, não foi do dia para a noite, óbvio, mas deu um pouquinho certo, né? Bom, então, essa questão, primeiro a gente buscar o passado, a gente trabalhar hoje. Aqui entram algumas técnicas de programação neurolinguística. Né? O switch, por exemplo, o que é o switch? O switch seria mais ou menos como um automatizador de imagens. Então, por exemplo, quando eu penso que eu vou falar em público, eu vejo as pessoas me olhando com cara de desaprovação. Um exemplo. Então, vem aquela imagem, assim, as pessoas me olhando com cara de desaprovação. Eu falo, o que eu queria colocar? Queria colocar caras de admiração. Então, existe a técnica que você faz para você fazer essa troca. A gente usa, inclusive, para outras situações, como a pessoa que aparece lá, luto. Morreu uma pessoa que eu amo muito, quando eu penso nela, eu lembro dela em tal situação, eu choro sempre. Tá, vamos trocar, então, essa imagem triste por uma imagem feliz? E aí a pessoa pensa nela, vem uma imagem agradável. Então, ela quebra aquele estado, ela fica bem. Então, essa é uma técnica chamada switch. A gente usa automatizador de imagem. Tá? Também uso questão do boneco. Aliás, né, gente, aqui tem um monte de técnicas. E cada técnica eu vou usar dependendo do que eu peguei na anamnese, porque a gente sabe disso. A terapia é personalizada, né? Às vezes a pessoa aparece lá, você fala assim, pô, tem uma ferramenta legal, você usa, foi sensacional. Fala assim, nossa, foi incrível. Pode vir outra com a mesma situação daquela, você usa, pai. Ué. E aquela não funcionou igual. Aí você pega uma outra, pá. Então, cada um funciona de um jeito. Por isso que tem que ter a nossa malinha de ferramentas. Né? O boneco, então eu tenho lá bonecos variados lá, com corpos variados, perfis variados, e onde a pessoa, no estado leve de transe, ela acessa uma sala, onde ela tem um baú, ela pega o boneco, ela se vê naquele boneco, ela vê a imagem dela ali. E aquele boneco tem nele várias etiquetas, que são o que ela vê nela, de bom e de negativo. Eu sou bacana, eu sou honesto, eu sou inteligente e tal. E ela vê aquilo que ela não gosta, eu sou tímido, eu sou feio, eu tenho dificuldade disso, não sei o quê. Então, a gente vai trabalhando aquilo lá, retirando aquilo que a incomoda, coloca do lado, pega etiquetas em branco, escreve aquilo que seria bacana para entrar no lugar daquelas coisas que ela tirou. Depois a gente queima aquelas etiquetas ruins que ela tirou. Né? E essa técnica ela é incrível, né? Porque a pessoa, claro, ela entra num transe, ela chora, e depois ela pega o boneco, a gente fala para ela falar com ela, eu te amo, você é importante. É incrível como algumas pessoas parece que não sai, fala. E quando a pessoa fala, ela desaba de chorar. Então, é muito bacana ver como a pessoa vai entrando, né, de olhos fechados, ela começa a entrar naquilo lá, no transe, e é muito bacana. Isso é para trabalhar várias coisas. As âncoras, que são muito conhecidas, né, o signo sinal, âncoras, então é muito bacana a gente utilizar isso também. A pessoa, às vezes, ela está lá com uma questão, eu tenho dificuldade, eu fico insegura para falar em público, e eu estou trabalhando minha autoestima, mas essa parte de falar em público eu ainda sofro, eu fui promovida e tal.
Então a gente instala uma âncora geralmente sinestésica, que é mais fácil de ela tocar, né? Vai lá, busca o local onde ela se sentia muito bem, se sente muito seguro. O que você faz que você se sente muito bem, muito seguro? Tinha um cara lá que ele falava assim, nossa, quando eu viajo de moto, para mim, é o momento que eu mais amo na minha vida. Eu tenho uma moto, uma Harley grandona, assim. Ai, que música que você gosta? Eu gosto da trilha sonora do Led Zeppelin. Então eu peguei lá o celular, pum, entrei lá a música do Led Zeppelin, coloquei ele em transe. Imagina você na moto e tal, o vento bateu, aí coloquei a música e tal. Meu, impressionante como a fisiologia dele mudava, ele estava lá, ele estava viajando. E aí a gente, pum, ancorou. Escolheu lá o ponto e tal, e pum, ancorou. Então a gente fez isso aí. E é incrível como depois quebra estado e tal. Você toca na sua âncora, cara. Nossa, me veio, eu senti uma coisa assim e tal. E ele usou isso, na hora que ele ia falar, momentos antes, ele, pum, bateu na âncora dele e veio aquela sensação de poder, de estar livre, né? Então é muito bacana, é maravilhoso trabalhar com âncora também. Negociação com partes. Então a gente põe a pessoa em transe e fala assim, existe uma parte dentro de você que é responsável por esse comportamento ou por esse medo e tal. Vamos acessar essa parte, vamos convidá-la para vir falar com a gente e tal. Algumas pessoas conseguem fazer isso com muita facilidade, outras nem tanto, né? Tem gente que quem tem mais facilidade é muito legal, que a gente até pede para colocar na mão, a pessoa vê, nossa, ela é assim, é uma bolinha azul e tal. E aí você começa a conversar, por que essa parte está fazendo isso? Toda parte tem uma intenção positiva. Então a pessoa, então por que ela está querendo com essa intenção positiva? Aí a parte revela, faço isso para evitar risco, faço isso para evitar que ela passe vexame. E por que você acha que ela poderia passar? Então você vai conversando com a parte, entender a intenção positiva dela. E aí a gente pode buscar uma outra parte criativa dentro dela, colocar aqui, e falar para essa parte criativa, que ideia que você daria para mantê-la em segurança, mas sem atrapalhar ela com essa timidez, com esse bloqueio? E a própria parte criativa dela vai dando ideias e recursos. E aí você faz essa negociação. O que você acha? Bacana, você consegue fazer? Consigo e tal. Aí a gente integra as partes, põe dentro. E muitas vezes se percebe que aquela situação, de repente, minimiza ou até desaparece. Também lembrar das questões de postura e posições de poder. Né? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da Amy Cuddy, que ela é de Harvard. Então, tem um estudo muito bacana que eles fizeram lá, a importância do corpo. Então, eles fizeram um estudo mesmo com a saliva lá, eles pegaram a pessoas em posições de não poder, tipo aqui, assim, né? Fechada, dobrada e tal. Coletaram a saliva, mediram lá quanto que tinha de cortisol, adrenalina, tudo aquela questão. E aí a pessoa ficou em posição de poder. O que é posição de poder? Super-homem, a Mulher Maravilha, ou posições na mesa, onde a pessoa se abre. Então, você está lá aberta. Ficou assim, não precisa mais de que 4 minutos. Coletou a saliva. Um declínio importante no nível de cortisol, tá? E um aumento significativo no nível de testosterona. Então, isso funciona. Isso é muito legal. Teve uma professora que foi lá e falou assim, não consigo ter respeito dos meus alunos. E ela ficava assim, gente, silêncio, vocês me deixam louca e tal. Eu falei assim, olha, isso não é uma postura. Você está encolhida, acuada. Chega lá, ocupa espaço. Gente, silêncio, comigo aqui, ó, todo mundo. Você cresce. Basta você ficar assim um pouquinho, eu vou falar em público, tem uma palestra que eu estou com medo. Vai no banheiro um pouquinho, fica lá. 3, 4 minutos, assim, você está aumentando o seu testosterona. Mesmo que você não queira, é automático. Tá? Também a gente vai olhar para o futuro. Então, tem algumas técnicas que são interessantes também. Roda da autoconfiança, eu acho muito bacana. Então, por exemplo, teve uma moça que foi lá, que ela ia fazer um intercâmbio, ela ia para outro país. Um lado dela estava louco para ir, e o outro lado estava se borrando de medo. Ai, meu Deus, como que vai ser isso? E tal, será que eu sou capaz? Então, é muito bacana isso aí também. A gente coleta, né, quais são as pessoas importantes para ela. Por exemplo, meu pai é importante,
o meu professor tal é importante, o meu padrinho é importante. Então a gente pega as pessoas, a gente pega também, e eu vou fazendo papeizinhos com os nomes. Você no futuro. Então vão ter lá tipo uns 8 nomes de pessoas que são importantes para ela. E a gente faz um círculo no chão, e ela vai ter a crença negativa dela. Por exemplo, eu tenho medo de viajar, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso lá fora. Alguma coisa assim, a crença negativa dela é dita. E aí, eu pergunto para ela, o que o seu pai falaria para você se você falasse isso para ele? Ela fala, ele falaria para mim isso, 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 isso. E o seu padrinho falaria isso, isso, isso. E o seu noivo? E você no futuro, o que você falaria? Eu falei. Então, eu já coletaria tudo aquilo, né? E aí ela entra na roda, aí ela relaxa um pouquinho, aí ela vai assim, você quer começar por onde? Os papéis estão no chão, quero começar pelo meu pai. Aí fala assim, pai, eu tenho um intercâmbio para ir, mas eu tenho muito medo. Aí eu entro lá e falo o que ela escreveu, filha, você deve voar, você tal, não sei o que ela falou. Aí você sente ela já mudando. Aí ela vai lá pro irmão, eu tenho uma situação onde eu estou com medo, o irmão dela fala aquilo que ele falou. E eu vou falando conforme ela me falou, eu mudo a voz, eu mudo o jeito de falar, ser mais formal, mais informal. Meu, o efeito que isso dá é incrível. Ela vai escorrendo lágrimas, ela no futuro falando para ela mesma, nossa, pode vir, aqui é incrível, você vai ver como você vai se dar bem, aqui é a melhor experiência da sua vida, você vai passar agora, não sei o que, não sei o que. Então ela ouviu de todo mundo, ela pode voltar, repetir, entrar de novo em um e no outro. Tá? Então é muito bacana essa técnica também. Uma técnica também bacana dos conselheiros naturais, isso aí também eu peguei num dos últimos cursos de PNL que eu fiz, foi o norte-americano que me passou, inclusive, o Tom Best, ele já faleceu. E eu gosto de fazer essa técnica em um parque. Então a gente vai em um parque, geralmente lá perto do meu consultório, entre as árvores lá, e a pessoa pode trabalhar uma situação específica, grave, que nem já foi lá pessoas que, tive a notícia que eu estou com câncer. Pô, aquela coisa que parece que não tem mais, né? Ou meu relacionamento de não sei quantos anos acabou. Uau, o chão abriu. Tudo essas coisas. Ou pegar a vida dela mesma. Então, ali no parque, ela vai escolher basicamente 3 elementos da natureza. Pode ser do reino animal, pode ser sol, a lua, que tenham a ver, que poderiam ter os recursos que seriam importantes para ela. Por exemplo, o leão tem a coragem, o macaco tem a sabedoria, e assim por diante. Ela pode escolher o sol, pode escolher a lua, o mar que é calmo, tranquilo, o fogo que queima. Então, ela vai escolher aquilo, a gente vai escolher lugares, âncoras espaciais para colocar cada um daqueles itens que ela escolhe, né? E aí ela vai entrando em cada um deles, ela acessa aquela energia, né? Por exemplo, da água, então sinta a energia da água, do oceano, esse elemento, eu vou descrevendo todas as características positivas, né, que se adapta a qualquer coisa, que é tão calmo, sereno, mas quando necessário também pode se tornar trabalho. Agora sinta essa energia, e quando ela estiver dentro de você, você ancora ela, fecha a mão, ancora aquela energia e tal. Então e pede um conselho. Qual que é o seu conselho de água? A água fala, seja adaptável, exemplo. Aí eu vou escrevendo. Então ela vai fazendo isso em cada elemento da natureza que ela pegou. Um mentor também, ela tem um mentor que ela coloca lá, alguém que ela admira, pode ser um super-herói, pode ser do meio religioso, Jesus, Buda, ou alguém que conviveu com ela, também vai dar um conselho para ela. Depois que ela pegou todos esses conselhos dos elementos da natureza e do mentor dela, a gente coloca ela no centro de todos eles, ela vai lá, se coloca em posição de recepção, todo mundo mandando energia para ela, ela vai captando, quando ela se sentir, dá aquele arrepio, né? Aquela coisa que a gente, da energia forte que ela escolheu, aí ela fecha a mão, ancora, e ela cria, na verdade ela já escreveu uma frase de poder, um mantra, com aqueles conselhos que eles deram. Então ela teve lá 5 conselhos, 4, 5 conselhos. Com esses conselhos ela vai escrever o mantra dela e vai ancorar aquilo junto com a sensação de poder dela. Então é muito bacana, porque ela fica com aquilo para ela. Ela está numa situação, ela vai se sentir, começa a se sentir meio
precisando, ela fecha a mão, fala a frase de poder dela e vem, pá, aquela coisa. Tá? E a ponte ao futuro, que a gente conhece, né? O sucesso sucedido e tal, fazer a imagética que o Osmar sempre comenta também. Então, essa parte aqui toda é a PNL, né? E tem a hipnose. Depois que eu faço essas técnicas aqui, algumas delas, ou outras, porque são inúmeras, aqui eu coloquei algumas para não pegar muito tempo, a gente vai fazer a hipnose mais formal ali, um relaxamento, e sugestões hipnóticas, exemplo, como essas que eu coloquei aqui. Cada dia você se sente mais confiante e tal, a gente usa os 3 sistemas representacionais, você se sente cada vez mais, você se vê fazendo tal coisa, você se ouve assim, né? Então, vocês percebam, normalmente na primeira sessão, como tem toda a entrevista e tal, eu vou só para hipnose, e na outra sessão, que tem mais tempo, minhas sessões duram de 60 a 90 minutos, mais para 90, aí eu já vou combinando uma técnica de PNL com a hipnose no final. Tá, então, aqui é o esqueminha que eu, né, algumas coisas que eu faço aqui, vamos dizer, nas questões relacionadas à autoestima. Uma pergunta eu passo agora já para o meu amigo Cabral. Tá. Cabral. Obrigado. Bom, primeiramente quero dizer que opiniões são opiniões. Eu tenho o maior carinho pelo Tibiasa, é meu amigo da Unipaz, do Colégio Transal dos Terapeutas. Tenho o maior carinho pelo Sérgio, publicou até um trabalho na revista Pan-Americana de Hipnose, que eu sou editor, mas a gente pode ter conceitos diferentes, totalmente diferentes, e amanhã eu posso mudar. O meu estudo PNL desde Jaap Hollander, desde 77, e ele fez formação direta com o Brandon Glinder, e como a PNL surgiu do trabalho do Milton Erickson, o Brandon Glinder foi lá estudar com o Milton Erickson, então o fundamento da PNL é a hipnose. Agora, o Sérgio dividiu ali hipnose e PNL, mas para mim é tudo hipnose, mas eu faço tudo o que ele faz. Ele já me adiantou minha palestra, que eu agora já posso ir embora, né? Já estou, que tudo que eu faço ele faz. Ele é fantástico. Mas eu quero passar pelo primeiro momento desta palestra, que é gratidão. Eu quero agradecer ao Osmar por me convidar. Eu estava muito dividido se vinha ou não vinha, porque eu estou acabando de vir de uma viagem mística, fui visitar as 7 igrejas do Apocalipse. Quando você vai numa viagem mística, você sabe que você vai andar muito. Eles botam você para andar como fosse mesmo, né, peregrino, né? Grécia e Turquia. E cheguei segunda-feira. Eu sabia que ia chegar morto, cansado, e a Ruth também. A Ruth tem problema de hernia e disso, quem não sabe. E então, para ela é mais sacrificado que para mim. E ela chegou muito mal, muito cansada, que andamos muito, né? Lá em Éfeso, aquelas coisas só ruínas, só andar. Mas eu queria vir. Você sabe que eu tudo, né? Você me conhece há mais tempo, tudo, e pergunta a Ruth, você vai aguentar aí? Por quê, amor? Eu estou com vontade de ir. O Osmar falou, não, faz online. Eu sei que eu faço online, mas eu queria estar junto dos meus amigos, cada um desses aqui, amigos que eu amo do Gé. Para mim é uma família, né? Vocês são uma família para mim. E ela falou, não, eu aguento, até sexta eu descanso. Né? E ela veio, né? Eu estava com a amigdalite lá em casa do irmão, hoje não veio por causa disso, quer dizer, então não estava totalmente forte. Então quero agradecer a minha esposa e agradecer ao Osmar por esse convite. Bom, então vamos lá. Ontem a Márcia falou da hipnose, da história da hipnose, que eu não vou falar, só queria falar com vocês que nessa viagem eu tive o prazer de estar numa sala. Todos aqui que já foram aparecidos no norte sabem que lá tem uma sala dos que são curados, né? Dos milagres, que tem lá as mãos. E eu estive lá numa sala de Esculápio na Grécia, com as botas de barro, mãos. Eu achei fantástico, porque eu não sabia que existia. Eu estudo Esculápio, né, mas uma coisa assim do outro mundo, extraterrestre, que tinha os templos do sono, né? E eu vi ao vivo, né, uma salinha lá no museu
preservando essa história de Esculápio. Foi uma coisa muito interessante para mim. Esculápio é o deus da medicina da Grécia, que é Asclépios. Asclépios da Grécia, que é o Esculápio de Roma, né? Então, eu fiquei assim encantado. Então, eu gosto de viajar por isso, que a gente aprende coisas que nos livros não estão, né? Eu nunca vi nada disso. Apertei? Vamos ver se apertei. Bom, isso aqui não tem significado nenhum. Quem não me conhece, esse aí é o meu espaço terapêutico lá em Rio Bonito, interior do estado do Rio, reserva da Mata Atlântica, né? Aqui nós temos a nossa sala de cursos. Aqui tem a Madre Teresa de Calcutá, que representa a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, que representa na religião católica, né, a compaixão. Todo mundo sabe disso. E do lado de cá tem Mahatma Gandhi, que representa no Oriente a não violência. Então, eu fiz esse espaço dedicado aos dois para unir Oriente e Ocidente, que é o nosso corpo caloso, que une o racional unicórnio, né? Então, isso foi o Flor do Amanhecer, de medicina integral. Ok. Autoestima. Bom, já falaram, é só... A mente aprende por repetição, tá? Já falaram, vou só repetir e ir em frente. A autoestima é o valor que uma pessoa confere a si mesma. Não adianta falar assim, Mônica, você tem... a Mônica tem autoestima. Só ela sabe. O Osmar tem autoestima. Ninguém sabe a autoestima do outro, só a pessoa, porque é uma autorreferência. Com base em suas experiências pessoais, suas emoções, comportamentos, crenças de autoimagem. Então, se a pessoa chega com uma baixa autoestima, ela vai ter um probleminha nisso aqui. Eu vou pesquisar onde é que ela tem para tratar. A palestra hoje é como eu faço, não dá tempo de explicar isso tudo, é só como eu faço. Então, a autoestima pode ser positiva, né? Mas, quando ela é negativa, nós chamamos fulano tem uma baixa autoestima. Bom, o que gera autoestima ou baixa autoestima? A autoestima, pensamentos positivos. Mas se você tem pensamentos negativos, sentimentos positivos. Se tiver negativos, ações positivas. Se tiver ações negativas, vou falar isso mais. Esperança. Esperança é uma grande fonte de autoestima. Que é deprimido que chega lá querendo morrer. E otimismo. São fatores, alguns, né? De nós buscarmos isto para termos a nossa autoestima elevada. Aqui eu quero me deter um pouquinho. Se eu tenho um pensamento negativo, esse pensamento negativo vai me gerar o quê? Um sentimento negativo. Não é assim? Você acorda de manhã. Ai, acho que eu vou gripar. Eu, 80% de chance de você gripar. Porque você já pensou negativamente, já mandou a mensagem, já se autoprofetizou que eu vou gripar. O que o organismo faz? O que a mente faz? Ela não sabe o que é certo ou errado, vai gripar. Já tem lá a bactéria doidazinha, o vírus doidazinho, né? Lá te estimulando. Você ainda dá uma força para ele. Agora você tem uma festa, daquele cara que está te paquerando há meio ano, convidou para a festa, falei, hoje? Ah, não, hoje não vai dar, não. Pode ir embora que hoje tem na festa. Então, você tem 80% de chance de ir à festa. Lógico, vai ter 20%, porque em medicina, nem já se diz os franceses, nem toujours, nem jamais, nem sempre, nem nunca. Em medicina, nunca, nem sempre. Isso não existe. Mas você tem 80% de chance do teu organismo criar uma resiliência, uma resistência, e na festa. Pode ficar gripado amanhã, mas hoje não. Mas também um sentimento negativo pode gerar um pensamento negativo.
Você acorda com um sentimento de dor no peito e fala assim, algo aconteceu errado. Já pensou? Algo negativo aconteceu. Então, é um feedback dinâmico. Mas um pensamento negativo pode também ir para uma ação negativa. Edina não gosta de mim. Enquanto Edina, sua desgraçada, ação negativa, já passo para agressividade com ela, que o meu pensamento é que ela não gosta de mim. Mas uma ação negativa. Então, esse é o triângulo da baixa autoestima. Você pode tem a seta em todos os ângulos. Você pode começar por um pensamento negativo, vir para sentimento negativo, ação negativa. Pode começar com uma ação negativa e vir para o sentimento negativo, pensamento negativo. Você pode variar isso aqui tudo. Em qualquer lugar que você estiver no negativo, vai para outro negativo. Não tem jeito. Não tem escapatória, Pedro. Não adianta. Nem adianta. Nem vem que não tem, nem adianta. Para a nossa felicidade, tem o triângulo positivo. Esse aqui está preto e aqui está verde. Aqui o slide não apareceu o verde. Esse aqui é verdinho, tá? Então, um pensamento positivo pode gerar um sentimento positivo. Um sentimento positivo pode gerar um pensamento positivo. A mesma coisa com a ação. Então, a pessoa chega lá no consultório assim, doutor, eu não faço nada direito. Né? Já deu um pensamento, e você pergunta, como é que você se sente? Mal. Pronto, pensamento negativo. O que você tem que mudar? Pode mudar o pensamento ou pode mudar o sentimento. Pode fazer uma regressão para ver onde é que ela sentiu com esse sentimento a primeira vez na vida. Por qualquer técnica, Sérgio. Aqui eu não uso a autoscopia porque é a minha que eu gosto, mas qualquer técnica serve. Então, este é o triângulo da autoestima positiva. Isso me ajuda muito, porque é fácil eu passar para o paciente, eu tenho isso no consultório impresso, para explicar a ele como é que funciona. TCC, né? Quando você explica autoeducação, né? Psicoeducação. Quando você explica, o paciente entende, é assim. Então, quando você tiver um pensamento negativo, não adianta, você vai ficar mal. Troca o pensamento, faz uma, como o Davi Eichmann falava, faz uma coisa desvalorizadora. Troca o pensamento por um positivo. Porque muitas coisas se resolvem aqui, outras aqui. Todos são caminhos, né? Então, o que eu tenho que mudar? Experiências pessoais negativas, emoções negativas, comportamentos negativos, crenças negativas e autoimagem. Eu vou pelo caminho ali da anamnese que também eu faço, né? Não existe caminho sem anamnese. Para mim, tá, gente? Tem gente que não faz anamnese, eu respeito. Duas pessoas aqui no congresso, ontem e hoje, falaram que não fazem anamnese, eu respeito. Eu não sei trabalhar sem anamnese. Talvez seja minha deficiência, né? Eu gosto. Então, isto nós trocamos, seja por PNL, seja por hipnose, até que você saiba trabalhar. O importante é que você saiba uma técnica, trabalhar com ela, que ela seja efetiva para você. Você saiba trabalhar. Porque se tiver uma técnica que você não sabe trabalhar, não adianta nada. Não é, Sérgio? E, logicamente, o que nós fazemos com essas experiências? Ressignificação da PNL, isso é importantíssimo, você tem que ressignificar. Você pode redecidir, você pode reparentalizar, que é uma técnica que eu sou analista transacional, não sou psicanalista, o Eric Berne foi dissidente de Freud, né? Como eu sou analista transacional, nós trabalhamos com mandatos da infância que geram os comportamentos negativos. Por exemplo, não seja, você é boba, é um mandato, a pessoa cresce se achando boba. Então nós temos que fazer uma, que nós chamamos de parentalização, fazemos uma regressão, vamos lá à cena e perguntar, quem pode agora, você se acha boba hoje? Aí a pessoa às vezes tem PhD. Você acha boba hoje? Com PhD? Ela se choca, né? Então fala para a menina que você não é
Ela pensou que era. Quem falava, ah, mamãe. Aí a gente chama a mãe. Chama a mãe. A adulta falando para a mãe, olha, você chamou a sua filha de boba, ela está hoje, até hoje está sendo boba por sua culpa. E hoje ela é um PhD que está. Minha filha, hoje é o meu maior orgulho, fala para ela. Trabalho de análise funcional em transe hipnótico. Entende? Então nós vamos quebrando isto. Eu faço autoscopia porque eu gosto, né? Desenvolvi e gosto. Ontem falaram, Márcia também falou em visualização. Visualização é uma das técnicas, ela falou do Epstein. É autoscopia pura, com outro nome. Imagem que cura, mas para fazer uma imagem de cura, é autoscopia, é a visão própria do corpo. Quando você bota para ver células de defesa quem começou nos Estados Unidos com o trabalho com câncer, Simonton. Carl Simonton. É Simonton, sei lá. Sabe? Isso. Que começaram a trabalhar. O que é aquilo? Autoscopia pura. Uma vez de novo, eu tenho um livro em casa. Autoscopia pura. Você vai para dentro de si, imagina os tubarões brancos, comendo os tubarões presos, que seriam as células cancerosas, e curando. E o que cura? Não é a visualização. É a crença da pessoa. A crença. Porque eles começaram a dividir as pessoas. A mulher dele, que era psicóloga, e pessoas que queriam viver, queriam morrer. As que queriam morrer, morreram todas, com todo o processo terapêutico dela, com toda a visualização. E as que queriam viver, umas morreram e outras viveram. Fala. E a imaginação é você está dentro da experiência. Essa é a grande diferença. Nós podemos também, através da autoscopia, porque está lá o meu livro, Autoscopia, Terapia Mente Corpo Quântica, nós podemos ter fenômenos que vêm espontaneamente. Você está fazendo um transe, está lá buscando o trauma, e vem uma visualização do fenômeno psi. O que você vai fazer? Vai falar assim, sai do transe. Né? Não vai, tem que acolher. Tem que saber negociar, tem que saber trabalhar. Sai do transe porque isso aí não existe. Eu tive vários casos de fenômenos assim no meu consultório. Um paciente que entrou em transe, incorporou uma personalidade intrusa, e eu tive que negociar com ela, cara. Foi 1 hora de negociação, até eu conseguir convencê-la, né? Mas foi 1 hora. Ia fazer o quê? Sai do trânsito, que isso aí não é. É doutrina. Vou fazer o quê com ele? Eu saio do trânsito, que isso não existe? Conhecer. Por isso, querido, que eu vivo estudando. Não paro de estudar por isso, para conhecer. Por isso que eu fiz curso de budismo, lá no Dalai Lama, lá na escola dele, lá em Dharamsala. Eu vou estudar estudo todas as religiões, por quê? Porque eu tenho que saber negociar. Quando aparece. Eu fiz um workshop com ele. Ali, de uma mulher, Sim. excelente, médica, que passou por um monte de terapias e tinha uma dor de trigeminal, pô. E, bom, chamaram ele se ele podia ajudar, porque a mulher estava numa cela, presa porque ninguém dava jeito nela. E, rapaz, aí aconteceu isso. A mulher, na hora da terapia com ele, entrou lá um demônio, rapaz. E o negócio ficou bravo. Olha, se fosse contar meus casos aqui, ia até meia-noite. Eu só contei isso porque Entrou num estado meditativo. Ficou ali uma meia hora meditando, e aí a mulher foi relaxando, rapaz. Só em meditar. Sim. Por quê? Acessou o campo quântico informacional.
que eu ia falar agora. Quando você está aberto para o campo informacional, você está aberto ao que vem aqui na autoscopia, porque aqui, em 1 a 3 minutos, eu venho. Pode vir uma memória desta vida, intrauterina ou de vida passada, ou memória genética, para quem não acredita. Eu tive uma paciente na autoscopia que tinha medo de fogo. Osmar, não vai dar tempo, hein? Mas estão me estimulando. Medo de fogo, gente. Pavor de fogo. Quando eu fiz a autoscopia dela, para saber de onde vinha, eu mandei, onde é que você sente? Eu sinto falta de ar, quando eu vejo fogo. Então eu vou, boto a pessoa em transe, faço ela ficar pequenininha e vir para dentro do pulmão. Essa é a minha técnica de autoscopia. No pulmão, eu mando ela massagear. Massageia onde está mais escuro. Mais escuro é onde ela, sempre que vê o fogo, ela é naquele lugar, não é o pulmão inteiro, não é o coração todo. É um ponto que fica mais escuro, tanto contrair. Massageia. Quando massageou, ela disse, eu estou vendo minha mãe sendo queimada numa fogueira, na Idade Média. E eu falei, é sua mãe que está morrendo, não é você, ela que está sendo queimada por injustiça. Você não pode trazer para fulana, porque lá é outra, né? É um ancestral dela. Você não pode trazer para fulana, para Jane, a sua dor. Você aceite que ela passou por esse processo. É injusto, mas você não pode fazer nada. Vamos orar por ela. Eu orei com ela. Mas não, deixe aí a sua dor. Não traga para a Jane. Eu não tenho culpa disso. Uma sessão só ficou, pô. Me emociona. Quando a gente consegue achar esse campo quântico, sabe o que fazer. Que às vezes a gente não sabe. É. Mas há pessoas que na crise de física quântica falam, não, isso está no consciente coletivo. Ótimo, não importa onde está. Se for um indiano, está no campo acástico, não importa. Mente universal, para o ateu, vai falar que está na mente de Deus, o que é isso? Eu sou ateu. Mente universal, legal. Uma mente universal. Então eu uso de acordo com a pessoa, o que a pessoa entende, para ajudá-la nesse processo. Para doença física. Para doença física, nós sabemos, por um trabalho do Graça, na Universidade de Ohio, que com 10 minutos de auto-hipnose, você começa a produzir enzimas de cura. E máximo de 30. Que o Rossi vai falar do ciclo ultradiano, de 1h30 da atividade do cérebro e 10 a 30 minutos de repouso, que a cura seria nesse tempo. Então, o que eu faço com a pessoa? Eu não posso ficar lá 2 horas. A primeira consulta minha é 1h30, 2, mas as outras são menos. Por quê? Para pegar o tempo de cura, eu tenho que esperar ali o tempo break dela. E ela, se ela chegar agora, pode ser o tempo break de 2 horas, já acabou a sessão. Então, o que eu faço? Eu ensino a auto-hipnose, a ressignificação que eu faço ali, e mando ela fazer quando ela estiver cansada. Que o tempo do ultradiano é quando ela está cansada. A auto-hipnose vai funcionar quando ela está cansada. Então, quando você estiver cansada, para e faz isto. Então, eu pego, porque eu fiz curso com o Rossi, né? 1 semana. Acabou o tempo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fechar em 5 minutos. Eu fiz curso com ele, então aprendi com ele e trabalho quando a pessoa não tem visualização para autoscopia, trabalho com a técnica das mãos. Que também depois eu vi que se a pessoa é canhota, não funciona tão bem quanto a direita, então comecei a saber que isso o Rossi não falou no curso dele, mas eu hoje falo. Pergunto se a pessoa é canhota, eu boto na ficha, porque se a pessoa é canhota, eu tenho que trabalhar o problema na mão direita e a solução na esquerda, que a força dela está na esquerda. E se é direita, o problema na esquerda e solução na direita, a espada do guerreiro. Então a gente vai aprendendo, Sérgio, com a vida e vai trazendo essas coisinhas, né? Vai modificando. Então é isso aí que eu queria falar. E aí eu faço, a pessoa fazer quando? Também, ao dormir, faça essa visualização. Por quê? Quando ela for dormir, ela vai ter 30 minutos entre o estado de vigília e o primeiro sonho. É os 30 minutos do break, que ela vai relaxar para dormir. Ela está cansada. Oi? Exatamente. Então, até o primeiro sonho, ela vai ter 30 minutos de auto-hipnose. Gente, ó, vamos em frente, não vai dar mais tempo não, chega, vamos lá, vamos encerrar. Oi. Então você pega ela no hipnagógico e no hipnopópico, na hora que ela está saindo, com a imagem. Querido, retira o tempo do que está falando, me dá, tá?
Então, eu tive com o Márcio Emoto, fiz um trabalho com ele. Eu tenho um trabalho maravilhoso das águas, Sonata de Mozart, Imagine John Lennon, Paz, Obrigado. Agora, quando eu tenho nojo de você, e quando escutava heavy metal, não dá tempo de falar sobre isso tudo. Ele também fez com as águas de Lourdes, de Fátima, com rios contaminados, tudo mostrando que quando as águas eram de um centro de cura, eram assim, e quando era o centro contaminado, era assim. Está no livro As Mensagens da Água. E então, imagine, nós temos 70% de água. Então, se você manda para você, eu não me valorizo, eu não mereço, eu sou uma merda, não é que vai ficar essa água sua interna. Então, também explique isso para os meus pacientes. Agradeça. Para mudar essa água. Dave. Eu até tirei a foto com ele. Faleceu. Dave Hawking, um dos maiores cientistas, um dos 200 maiores cientistas do século passado, estudando os níveis de consciência e níveis de emoções. Quando você está em vergonha, você vai estar vibrando em 20 Hz. Quando você se sente humilhado, 20 Hz. A vibração da Terra é em 200 Hz. Então, abaixo de 200 Hz, você está abaixando a imunidade para ficar doente. As 200 Hz ativando a imunidade para não ficar doente. Então, veja bem, todos isso aqui, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo e orgulho, estão abaixo de 200. Desprezo, ódio, súplica, ansiedade, arrependimento, desespero, ofensa, humilhação, tudo. Então, tudo isso temos que trabalhar em terapia, em baixa autoestima. Porque está adoecendo as pessoas. Temos trabalhado 200 para cima, que vai dar disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação, né? Aqui, 1000 Hz para cima, logicamente. O otimismo, o perdão, a compreensão, a referência, a serenidade, a felicidade. Então, gente, eu tenho um livro dele, quem quiser comprar, Deixe Ir, maravilhoso. Para encerrar, toda terapia tem que começar com amor, toda terapia tem que ter gratidão e toda terapia tem que ter compaixão. Autoscopia é o meu livro, prefaciado pelo DiBiase, muito orgulho, né, DiBiase? Onde tem todo o trabalho do Ross, tem aí. Olha, mas ainda tem um ali para quem quiser. A autoestima dele não preciso falar, né? Criança de Luz, onde eu tenho os fatores que nos botam para baixo, né? Que são as emoções negativas, e os fatores que botam para cima. Criança de Luz é uma metáfora da criança livre de Eric Berne, que eu coloco então em espiritualidade. Falo de gratidão, de compaixão, de tudo isso que eu falei para vocês. Sem espiritualidade é onde eu faço uma ligação entre um elo que nunca se perdeu. Então eu pego trabalhos científicos e depois falo de todos esses processos de espiritualidade que ajudam o ser humano. Isso aqui não é um livro meu, é um livro que é escrito com 22 autores, né? Eu e a Cristine, professores de pós-graduação. Pegamos 20 alunos bons que começaram a trabalhar com aquela especificidade, por exemplo, sexualidade, pânico, e convidamos para fazer artigos. Então, isso também tem lá para vender quem desejar. E esse último, Reflexões de um Médico, em que eu falo o modelo cartesiano que eu comecei e o modelo quântico holográfico que eu uso agora. Fiz durante a pandemia. A Ruth falou assim: amor, o que você vai fazer na pandemia, no lockdown? Eu arrumei a minha estante, 33 dias arrumando a minha estante, 3.000 livros, né? Mas 33 dias acabou, não tinha mais nada para fazer. Escreve um livro, você tem tanta história para contar. Então surgiu aí da pandemia, o filho da pandemia. Tá bom? Então quem desejar. A minha história é com caso também, né? Então. Passei muito.